Muito bem, vamos abrir já com essa história do Lulinha, tá? Coloca aí, a Polícia Federal achou mensagens do Lulinha para a Roberta Luxinger. E o que diz, o que essas mensagens trazem, né? Como é que a gente pode fazer a leitura dessas mensagens? O que isso muda na nossa realidade aqui política? Coloca na tela, pode abrir, por favor, vamos ler junto aqui, ó. Reportagem do Metrópolis trazendo aí essas mensagens. Temos inclusive o print das mensagens. Brenda, coloca na tela aí quando você puder, coloca nas laterais aí os prints das mensagens aí. Isso é importantíssimo, porque essas mensagens, pessoal, elas mostram, olha, tá aí, ó, print das mensagens, mandei aí, ó. Vamos lá, ó. Polícia Federal localizou mensagens enviadas por Fábio Luiz Lula da Silva Lulinha, a lobista, sua amiga íntima, Roberta Luxinger, investigada pela PF por tráfico de influência, ao usar sua proximidade com o filho do presidente para facilitar negócio e acesso ao governo Lula. Segundo as mensagens, Lulinha e Roberta tratavam de negócios e de atuação junto ao núcleo do governo Lula. Os diálogos indicam também que ele tinha conhecimento das atividades da lobista e participava de reuniões relacionadas aos interesses de ambos. O filho de Lula, também investigado pela PF, né, também é investigado pela PF por tráfico de influência, junto com a Roberta. Tá? Em conversa aqui no dia 22 de março de 24, a Luxinger afirma que o futuro do trabalho deles é a Suíça. Olha só que maravilha. Na mesma troca de mensagens, Lulinha menciona reuniões com Marco Aurélio Santana Ribeiro, Marcola, o chefe de gabinete do Lula, e Swedenberg Barbosa, o Berger, então secretário executivo do Ministério da Saúde. Naquele período, Marcola era responsável por contatos com ministros e despachava na antessala de Lula. Já Berger teria sido responsável por aproximar o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, do Ministério da Saúde. Antunes é investigado por envolvimento na farra do INSS. Roberta chegou a receber 1,5 milhão em repasses do careca. Em uma das transferências, o empresário, atualmente preso, disse ao interlocutor que o dinheiro seria destinado ao filho do rapaz. Referência, claro, ao Lulinha, segundo a própria PF. Os investigadores também identificam Fernando e Fefe como referências a Fernando Bittar, que é ex-sócio do Lulinha e um dos proprietários formais do sítio de Atibaia, lembra? Cresceu com o Lulinha, cresceu com a turma ali, era considerado quase um afilhado do Lula, mas parece que depois de todo aquele inquérito, eles se afastaram. A gente vai voltar aí, né, no print já. Em outra conversa, Roberta diz a Lulinha que Bittar usava o nome dele para tentar fechar negócio gigante na Telebrás, ou seja, tinha uma concorrência ali. Já desmentiu? Pergunta o Lulinha. Desmenti, falei que não é verdade e que se ele, Fernando Bittar, fizer negócio com ele, presidente da Telebrás, ele não fará negócio comigo, tá? Então, as conversas divulgadas aí pelo Metrópole são as primeiras que mostram um contato direto entre Lulinha e Luxinger para tratar desse business. A defesa do filho do petista afirmou ao site que ele se mudou para a Espanha, que atua na iniciativa privada, sem relação direta ou indireta com o governo Lula. Mas acontece que a gente está falando daquilo que ele fez até então, né? Só que é o Marco Aurélio de Carvalho que fala isso, é o presidente do Prerrogativas, né? Um advogado muito educado. Vai estar defendendo aqui o filho do presidente, naturalmente. Vive de forma digna, exclusiva. Exclusiva eu gostei, exclusiva é ótimo. E modesta, um resultado do seu próprio trabalho. Qual seria o resultado do seu próprio trabalho, Marco Aurélio? O que ele faz lá na Espanha, Marco Aurélio? Explica pra gente. Diz aqui que a quebra do sigilo fiscal bancário é reveladora da ausência absoluta de qualquer prova ou indício de irregularidade. Não sei, será? A PF também investiga se Luxinger comprou joias, deu presentes e pagou boletos de Marcola para ampliar seu acesso ao núcleo do governo. Isso aí é uma coisa que a gente vai já ver. Volta então lá, ó. Coloca, por favor, na tela, justamente o print da conversa da Roberta com o Lula, o Lulinha. Olha aí, ó, tá na tela aí? Muito bem. Vocês querem colocar o que na tela, no meio? Os nossos comentaristas? Ou você deixar só a logo correndo aí? Eu queria colocar para mostrar, né? Eu queria mostrar na tela as mensagens. Queria mostrar para a nossa audiência as mensagens. Pronto. Você consegue agora abrir? Muito bem. Amplia aí pra gente analisar junto aí, ó. Aí a troca de mensagens. Consegue dar um zoom, não? Pronto. Vamos lá. Roberta, nosso nível tá outro. Nosso futuro é Suíça. Poucos negócios é bom. Esse povo aqui tá em outra vibe. Aí o Lulinha. Isso, deixa eles. Trabalho pra caralho e nunca dá em nada. Trabalha mesmo, Lulinha. Decepção, tá? Diz a Roberta aqui, ó. É que o Fernando abusa. Todo dia tem um pedido novo pra ele. Todo santo dia. Ele parou de atender ZP e Fernando. Marcola não quer. Tá incomodado. Falou pra gente almoçar com o BG e ele sem fefe. Porque ele não quer mesmo. Isso, já é o terceiro almoço que eu tenho com ele e ele pede pra ser só entre nós. Olha aqui, ó. Abre, volta pra mim, porque aqui tem uma questão. Fecha em mim aqui, ó. Deixa eu falar pra vocês aqui. Eu vou traduzir pra vocês. Bom, nosso futuro é Suíça, Roberta. Eu me pergunto se você realmente se separou do Protógenes Queiroz que tá morando na Suíça. Diz que tem até asilo. Eu me pergunto como é que vive o ex-delegado da Polícia Federal, que foi importantíssimo, né, naquela operação lá da Brasil Telecom, a Telemar, lembra? Fez a Oi, toda aquela brigalhada das teles. Lembra do Lula, com o decretozinho dele que permitiu a criação da Oi? Lembra de como a empresa Game Corp do Lulinha começou a receber milhões? Então, eu me pergunto aqui, cadê o Protógenes Queiroz? Vocês estão separados mesmo? Porque você vai voltar a morar na Suíça? Você vai levar o Lulinha com você? Vocês são cara de pau, cara. Vocês acham que o quê? Vocês vão continuar fazendo o que vocês fazem? É por isso que não dá. Esse governo é ilegítimo, não deveria nunca ter voltado, porque voltou todo esse cenário. Todos esses
esses parasitas permanecem ali sugando, usando da influência. É preciso aqui deixar muito claro duas coisas. Olha, o Lulinha está dizendo que se reuniu com o chefe de gabinete do pai 3 vezes, sozinho, tete a tete, 3 vezes. O Marcola, para quem não sabe, como chefe de gabinete, ele tinha a responsabilidade por todos os atos ali de nomeação à presidência da República. Nomeação, exoneração, ele tinha toda a agenda na mão dele, do Lula. Então, assim, ele podia colocar quem o Lulinha quisesse, ou a Roberta, em posições estratégicas nos ministérios, né? Cuidando de licitação, ordenando despesa, né? Para contratar certas empresas. Ele tinha esse poder. Até ele ser descoberto, ele tinha esse poder. Ele, inclusive, era a partir dos celulares dele que o Lula falava com as pessoas, porque o Lula não usa celular, nunca usou. Eu, na época da Lava Jato, eu descobri que quem encomendou os pedalinhos com o nome dos netos para o sítio de Atibaia foi um segurança do Lula. Ligou para a loja, encomendou tudo, a nota saiu em nome dele. Então, assim, o Lula nunca põe a digital dele. Então, ele usa gente como o Marcola para fazer isso. Então, agora o Marcola se ferrou, porque ele não vai ter de explicar só o suposto empréstimo que a Roberta teria feito para ele, que não se justifica, eu já vou explicar para vocês. Mas ele vai ter que explicar também por que se reuniu com o filho do presidente, que tratou. Ele tá solto ainda? A Polícia Federal não intimou ele ainda? Tá perdendo tempo. Aliás, a Roberta Luxinger tá solta ainda? Porque isso aqui é batom na cueca. O Fernando Bittar não estava na parada, agora deve estar, porque o Fernando Bittar aqui, que foi sócio do Lulinha, pelo visto também estava com acesso ao governo. Também fazendo a mesma coisa. Lobby ilegal para beneficiar contratados pelo governo, para conseguir que empresas sejam contratadas, e aí tem um rebate ali, que é a comissão que eles recebem, comissão política, né? Propina. Telebrás estava lá no ministério do Juscelino, né? Vai ter que explicar também. A coisa está se espalhando igual um câncer. Isso é metástase. É óbvio que ia dar nisso. Então, assim, nós temos aqui algumas, numa única troca de mensagens, nós temos uma série de questões que realmente colocam essa turma aí numa situação inescapável. E eu espero que a Polícia Federal agora faça o seu trabalho. E eu já vou tratar das joias, né? Porque o Marcola andou encomendando joias. Pois é. Daqui a pouquinho a gente vai tratar. Mas deixa eu já ouvir aqui os nossos comentaristas de Alcântara. Tu disseste muito bem, Cláudio. A Polícia Federal tem agora material para um trabalho, uma investigação, definir exatamente qual era o papel dessas pessoas dentro dos organismos estatais, tudo a se entender. Que, lógico, as pessoas conversarem entre elas, comum. Agora, conversarem entre elas objetivamente, destinando situações, lobbies, enfim, é mais complicado. Por muito menos que isso, por uma minuta que ninguém sabe exatamente de quem, da onde foi, o Jair Bolsonaro está na cadeia, preso há muito tempo. O Felipe Martins está incomunicável. Ou seja, seguindo os mesmos critérios de indiciamento, prisões preventivas para investigar, eu acho que o cardápio está posto. Por quê? É evidente que são pessoas que estão negociando e discutindo interesses dentro do governo. Lobbies, intervenções, inclusive, tira um, bota outro, fulano pode, fulano não pode. Então, a investigação tem que ser profunda. Profunda. É aquela velha história da mulher de César. Ou seja, o senhor Lula deve explicações por manter determinadas pessoas próximas dele capazes de se imiscuir dentro dessas conversas. Então, Cláudio tem perfeito. Polícia Federal está aí. Ó. E esse tipo vamos dizer, diligência é fundamental. Ou seja, o governo não pode viver com esse tipo de desconfiança. Muito bem. Deixa eu ouvir aqui a Bruna Torlai. Bruna, você. Bom dia, nossa audiência, aos colegas. Olha, é engraçado porque a esquerda adora dizer que ela representa a justiça social, né? Mas esse caso todo do Lulinha, essa investigação que está sendo descoberto, deixa muito claro para os indecisos ou para as pessoas que buscam desculpas para não votar no Flávio Bolsonaro, a diferença entre a esquerda e a direita no caso do Brasil. A esquerda brasileira faz da política um meio de alpinismo social. Então, a família do Lula sempre viu na política um meio de alpinismo social o mais vulgar possível. A ex-mulher do Lula, Marisa Letícia, adorava joias. A gente tem um histórico longo, o próprio Lula não precisa nem dizer, né, o quanto ele fez a política para enriquecer, e o seu filho, eu acho, Lulinha, realmente é aquele que dá mais na cara, que o objetivo dele é alpinismo social. E alpinismo social é você querer participar dos privilégios. E a direita no Brasil é aquela que combate privilégios. Então eu não consigo entender quem diz que Lula e Bolsonaro são a mesma coisa, porque a turma do Lula quer participar dos privilégios e para isso faz o servicinho que as oligarquias pedem. E a direita representa o combate aos privilégios e para isso procura trazer para a política espírito público e realmente apreço pelo mérito. Quem merece mais, quem tem a precedência, quem é capaz de servir. A gente olha o entorno do Flávio, o entorno do Lula, a gente vê isso. O que é o entorno do Lula? É gente que quer participar da boquinha. E o entorno do Flávio é gente que quer servir o país. Então, se alguém ainda não entendeu aí a diferença
prática, concreta, entre votar na esquerda e votar na direita, observe aí o caso do Lulinha, que você vai conseguir tomar sua decisão. Você acha bonitinho quem usa político, o Estado e a pobreza do povo para fazer alpinismo social? Então vota aí no Lula, seu imbecil. Agora, me desculpa o tom aqui. Agora, se você acredita que um dos piores problemas do Brasil é o privilégio, aí você tem que começar a olhar para a direita com mais seriedade e mais respeito. Oliveira. Cláudio, eu acho que essa é uma oportunidade para a gente pensar no longo legado da Lava Jato, né? E pensar também nas conexões do Lula, agora do maior escândalo desde que foi revelado pela Lava Jato. Desde o Petrolão, o maior escândalo é o aposentão, né? A farra do INSS. E a gente está achando cada vez mais conexões do Lula diretamente a eles. Então, começando pelo legado da Lava Jato, todo mundo lembra, né? Foi uma parte didática da Lava Jato, quando essa foto aqui saiu, que são os pedalinhos lá no sítio, que supostamente é o sítio do Bittar e não do Lula, mas tinha lá os empreiteiros amigos do Lula fazendo reforma na cozinha, né? E tinha isso que tinha também um barco com escrito Lula e Marisa. Assim, um certo grau de liberdade que só o real proprietário do sítio poderia ter. E é isso que, né, foi a história sugerida pelas evidências coletadas pela Lava Jato. E agora a gente vê mais evidências de que o Lula continua agindo, ele voltou, né, à cena do crime, e são palavras de quem? Do vice-presidente dele, né? Que o Geraldo Alckmin disse isso, que o Lula queria voltar a ser presidente para voltar à cena do crime. E aí deu no que deu, virou o que virou o Geraldo Alckmin. Então, vamos relembrar o que a gente já tem agora. Em conexão direta do filho do presidente com o careca do INSS e a Roberta Luxinger naquela questão da maconha lá no Ministério da Saúde. A gente tem o Frei Chico, vice-presidente do Sindinap, um dos sindicatos envolvidos nos descontos ilegais da folha de pagamento dos aposentados, e por aí vai. Então, a Folha de São Paulo, ela resumiu o primeiro dia de campanha falando assim, que tanto o Flávio Bolsonaro quanto o Lula estão se vendendo como antissistema. Eu fiquei até cair para trás. O Lula está querendo se vender como antissistema? Quem está aí? O sistema podre de roubar aposentado, de fazer conluio com empreiteiras, vamos voltar lá no mensalão. A gente viu as emendas aí que o mensalão meio que continua, viu? As emendas saem justamente para quem vota do jeito que o Lula quer no parlamento. Então, o Lula ainda tentar se vender como antissistema, eu achei surpreendente. Então, e aí, ao mesmo tempo, vem aquela informação, né, de que o STF está intervindo diretamente, o STF é o principal responsável pela suposta neutralidade do Centrão, em evitar apoiar o Flávio, porque o STF ameaça ir atrás só daqueles que fizerem isso. Então, quem é o candidato antissistema, quem que é o candidato do sistema? Examinem as coisas, liguem os pontinhos. Eu vou pegar esse teu gancho aí, já que é para ligar os pontinhos, vamos ligar os pontinhos dessas mensagens, né, que mostram o envolvimento direto do Lulinha com os pontinhos da CPMI do INSS, com aqueles bando de petista comemorando a cada vez que eles conseguiam evitar a aprovação de um requerimento de informação, de uma quebra de sigilo, de uma convocação. Olha aqui, ó, deixa eu falar para vocês uma coisa aqui, ó. Tá escancarado o PT. A corrupção está escancarada. Se alguém tinha alguma dúvida, Cláudio, não sei, pode ser que sim, pode ser que não, tem que ver. Bom, agora você tem mensagens, né, da Roberta e o Lulinha dizendo que o futuro deles é a Suíça. O Lulinha tá na Espanha, mas tá mais perto do que a Roberta. A Roberta tá aqui no Brasil ainda. Então o Lulinha já tá a meio caminho ali para viver na Suíça. Olha a cabeça dessa gente. Se lopupletam do Estado pra quê? Brasil? Vou ganhar dinheiro nos meus negócios no governo do meu pai, vou morar no Brasil? Não, vou morar no Brasil não, eu vou morar na Suíça. E a gente viu isso escancarado pro Brasil inteiro. Os parlamentares do PT fazendo as tripas coração para poder impedir a investigação do maior roubo de aposentados da história do país. O esquema mais perverso da história do país, porque ele rouba o aposentado antes mesmo do aposentado receber o seu dinheiro na conta. Eu nunca vi isso. Foi institucionalizado. O Tesouro pega, puxa, já reparte. É o split payment. Sabe o split payment que querem fazer agora com as empresas do Brasil? O esquema do INSS antecipou o split payment. Eles faziam exatamente isso. Antes do aposentado receber a aposentadoria, já tinha o desconto do INSS para a associação, para o sindicato, a associação do irmão do Lula, para a associação do irmão do deputado do PT, para a associação do careca do INSS, da outra ligada àquele advogado de São Paulo. Os caras, eles evoluem no mal. Cada hora é um esquema mais sofisticado. E eles viram que deu certo o split payment dos aposentados e agora querem aplicar o split payment para a sociedade inteira, porque o que está previsto nessa reforma tributária que esses idiotas desses parlamentares aprovaram, vocês foram burros, ingênuos. Reforma tributária feita para empobrecer o Brasil, feita para roubar ainda mais o cidadão brasileiro. Será que vocês não enxergaram isso? Será que estão enxergando agora? E aqui minha crítica é para os da direita também, para governadores, para senadores, para deputados que aprovaram esse texto. Split payment. Aí, ó, o resultado do split payment. Então, assim, quer conectar os pontinhos? Quer ligar os pontinhos? Estão todos os pontinhos aí. Agora, conecta com os pontinhos na urna eletrônica. Porque se você voltar a apoiar gente que te rouba, é porque você merece ser roubado. Você merece ser lesado. Você merece ser censurado. Merece ser escravizado.
escravizado para o benefício desses aí, que querem mesmo flanar, e não é a Aura não, querem flanar lá na Suíça.